Atos 16, versículo 6, do 6 ao 10, que diz assim: E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado a Mísia, desceram a Troade. E à noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava de pé e lhe rogava, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar o Evangelho. A segunda viagem missionária, ela vai do finalzinho do capítulo 15 até o capítulo 18, ali metade do 18, finalzinho do 18, na verdade. E fala sobre a segunda viagem missionária de Paulo. E esta viagem, ela acontece no momento na qual nós lemos no estudo passado, que quando eles terminam ali a primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé, ficam ali um tempo na cidade de Antioquia, depois eles vão para Jerusalém tratar de um assunto, porque a igreja ela estava crescendo para fora de Jerusalém. E havia uma questão ali se tinha que circuncidar ou não circuncidar os novos convertidos, e ficou definida ali pelo concílio de Jerusalém, pelos apóstolos, pelos presbíteros e por Tiago, ali, irmão do Senhor, que presidiu aquela reunião, que eles não deveriam colocar aquela carga sobre os novos convertidos. E aí, no final ali deste concílio, eles ficam um tempo em Jerusalém, e Paulo e Barnabé, eles têm ali o desejo de retornar às viagens missionárias, de voltar às cidades onde eles haviam pregado a palavra do Senhor. Só que Barnabé, ele tem a ideia de levar João Marcos consigo, e Paulo, ele fica meio retundante ali, ele não queria que levasse Marcos, porque Marcos ele tinha se afastado da equipe missionária ali no meio da viagem missionária, e Barnabé queria dar mais uma oportunidade, e Paulo achava que ele não estava preparado naquele momento, e foi um desentendimento tão grande, né, que eles se separaram. E a gente tem que entender que na igreja a gente precisa aprender, de certa forma, também a lidar com conflitos, porque conflitos acontecem. Imagina, se dois homens dessa envergadura, Paulo e Barnabé ali têm aquele desentendimento, mas Deus é tão maravilhoso que depois a gente vai entender que eles se reconciliam, eles se entendem, e no meio de tudo isso houve esta separação, e nessa separação se formou duas equipes missionárias, né? Porque a gente vê que Barnabé e João Marcos, eles vão para uma região, para Chipre, e Paulo e Silas, agora Silas se junta à missão, eles vão para outro lugar. E eles começam, de certa forma, ali, fortalecendo as igrejas, e eles começam a andar ali, a pregar a palavra, e nós vamos ter experiências fantásticas aqui nessa segunda viagem missionária. Por exemplo, uma passagem bem famosa é quando Paulo ele chega em Filipos, né? E ali em Filipos ele começa a pregar a palavra, e tem aquela adivinhadora, né? Que na cidade, quando Paulo passava ali com Silas, e nós vamos entender que Timóteo também vai ali naquela missão, aquela adivinhadora começa a falar, né, ali através daquele espírito, que aqueles homens eram homens de Deus, estavam falando a palavra de Deus, e durante alguns dias Paulo escuta isso, mas depois ele fica com tanta raiva, que ele vai lá e ele expulsa o demônio daquela mulher, e aqueles homens que ganhavam dinheiro com aquelas adivinhações começam a ficar com muita raiva, né, e eles vão lá, prende Paulo, espancam Paulo e Silas, né, e Paulo e Silas é levado para a prisão, e tem aquela passagem que nós lemos, né, que à meia-noite Paulo e Silas louvam a Deus, e de repente aquelas prisões começam houve um terremoto, né, naquela cadeia, e as prisões são soltas, e o carcereiro ali queria se matar, porque segundo a lei romana, se um preso foge, quem seria morto seria o carcereiro.
né? A gente vê isso quando Pedro, lembra quando Pedro foi liberto da prisão, que tinha ali 4 grupos de soldados que protegiam Pedro? O que aconteceu com aqueles soldados quando Herodes soube que Pedro tinha tinha escapado, né? Morreram, porque era a lei. Se um Pedro preso escapa, a quem deixou escapar pagava com a vida. Então há muitas passagens. Eu quero pincelar assim algumas passagens para a gente chegar aqui no estudo e a gente falar algumas situações para a nossa igreja, para a nossa realidade, para o nosso dia. Nós vemos passagem como quando Paulo ele vai para Tessalônica, ele prega a palavra, mas os judeus vão lá, se levantam ali, faz um motim para expulsá-lo ali da cidade. E aí Paulo vai para Bereia, e em Bereia diz que os judeus ali, eles são mais amigáveis, né? Tanto que Paulo ele prega a palavra e diz que aqueles judeus, eles vão lá e eles vão analisar na palavra para ver se o que Paulo estava pregando era verdade. E qual que era a verdade que Paulo estava pregando? Paulo pregava basicamente que Jesus era o Messias. E ele provava pelas escrituras do Antigo Testamento que Jesus era o Messias, e os crentes ou os judeus bereanos iam lá na palavra e averiguavam se tudo aquilo estava certo. E na segunda viagem também, para mim, uma das partes mais importantes é quando Paulo chega na cidade de Corinto. E ali na cidade de Corinto, ele fica 1 ano e meio pregando a palavra, e a palavra de Deus ali na cidade de Corinto, ela se expande de uma forma muito grande, muito tremenda. E se eu for resumir, assim, a segunda viagem missionária, seria isso que eu queria passar para vocês. Mas eu queria trazer um estudo hoje um pouco diferente, para a gente trazer aqui algumas situações, alguns ensinamentos para a igreja, que Paulo ele nos ensina, de certa forma, muitas coisas, né? Ali, referente a essa viagem missionária, e a primeira coisa que eu aprendo, quando Paulo fala assim, que ele passa pelas igrejas que ele havia fundado, isso mostra que toda a igreja, ela precisa de acompanhamento, que não adianta você só abrir uma igreja, né, como Paulo. Imagina, Paulo, às vezes a gente pensa assim, né, o importante é ganhar almas. O importante é ter vidas para se batizar. O importante é ter vidas levantando a mão e aceitando Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Porque número é bom, você ver a igreja crescer é bom, e para pastor, meu irmão, isso é terrível, porque o ego de um pastor, ele se infla quando ele vê uma igreja cheia. Só que não é só uma igreja cheia. Quando eu vejo que Paulo ele vai para as igrejas, ele acompanha as igrejas, ele prepara obreiros, ele prepara presbíteros, né, como nós vemos aqui na passagem, ele prepara diáconos, cooperadores, ele prepara a estrutura da igreja, ensina para a gente que o mais importante do que você ter vidas aceitando ou se batizando, é você cuidar dessas vidas a tal ponto que essas vidas se tornem cristãos firmados na rocha. Então, a gente precisa aprender com Paulo, e olha que Paulo, ele era uma pessoa que ele não ficava muito tempo no lugar, ele não conseguia. Por quê? Porque o chamado dele, o apostolado dele era missões. Ele foi chamado por Deus para pregar a palavra para os gentios. E para pregar a palavra para os gentios, tinha cidades que ele ficava dias, tinha cidades que ele ficava semanas. E aqui nós lemos na segunda viagem missionária que ele fica 1 ano e meio em Corinto. E olha que 1 ano e meio para o apóstolo Paulo, meu irmão, devia ser algo muito, assim, Deus teve que trabalhar muito com ele. Porque o chamado dele era sair, era pregar a palavra. E eu glorifico a Deus porque nós precisamos acompanhar. Nós vemos, por exemplo, que domingo retrasado se batizaram 3 vidas. E como igreja nós precisamos acompanhar esses irmãos, o nosso irmão Jonatas que se batizou em dezembro, para que eles fiquem firmados na rocha, e não é um trabalho de 1 mês. Não sei nem se eu posso falar que é trabalho de 1 ano. Mas é um trabalho que nós temos que acompanhar até que essas vidas consigam caminhar sozinho ao ponto delas fazerem outros discípulos. Entendeu?
Conseguiu entender o raciocínio? Nós temos que acompanhar as vidas até o ponto delas caminharem sozinhas, porque nós estamos formando discípulos. E Paulo, ele fazia isso por quê? Porque a igreja, meu irmão, naquela época, se nós achamos difícil igreja hoje, ser igreja hoje, naquela época, você multiplica por 100. Porque a perseguição era muito grande. Os levantes eram muito grandes. Mas Paulo, através da direção, através da unção do Espírito Santo, ele conseguia formar igrejas saudáveis. E quando eu falo de igrejas saudáveis, não é igrejas que não têm problemas. Porque toda igreja ela tem problema. Não existe uma igreja na face da terra que não tenha problemas. Por isso que quando os irmãos veem, quando eu vejo que alguém vai se membrar na igreja, a gente chama aqui na frente, eu falo, olha, eu tenho falhas, os presbíteros têm falhas, os irmãos têm falhas, nós às vezes erramos, né? Não queremos, mas erramos, porque a nossa natureza, enquanto nós estivermos aqui neste corpo, às vezes é errar, é falhar, às vezes eu vou falhar com você, você vai falhar comigo. Mas nós temos que ter um entendimento que nós servimos a um Deus que nos restaura, que nos completa, que nos cura. E nós precisamos ser uma igreja saudável. Uma igreja saudável não é uma igreja perfeita, entenda isso. Mas uma igreja saudável é uma igreja que consegue curar outras pessoas. E tem muita gente hoje, por isso que às vezes eu bato muito nessa tecla, tem muita gente saindo de igrejas, né? Antigamente nós, pelo menos na época que eu me converti com 11 anos, então tinha poucos evangélicos. E a maioria eram católicos, né? E tinha o católico praticante e o católico não praticante, né? Como eu fui batizado na igreja católica com 1 ano, nunca participei de uma missa, nada. Então eu falava, quando eu não era crente, que eu era um católico não praticante. Eu era católico, cristão, né, católico, mas não praticante. Agora, naquela época, todos os crentes iam para a igreja. Não tinha um crente que, se a pessoa falava assim, ó, eu sou crente, é porque ela ia para a igreja. Nem que fosse uma vez por semana, mas ela ia para a igreja. Hoje não, hoje já mudou. Hoje tem católico praticante e não praticante. E nós temos crentes que vão à igreja e crentes que não vão à igreja, né? Não tem isso também? Tem pessoas que falam, não, eu sou cristã, só que eu estou tão desanimado com a igreja que eu não quero mais saber de igreja. Então eu vou aqui na minha casa, eu escuto um pastor pela internet, eu faço a minha oração, meu devocional, mas igreja, misericórdia, a igreja eu não quero mais. Só que a gente tem que conseguir, com as estratégias que Deus vai nos dar, e eu creio, conseguir curar essas vidas para que elas entendam que não existe igreja perfeita, mas existe igrejas que saram, igrejas que curam, igrejas que respeitam, igrejas que vão te atender bem, vão te dar um aconselhamento dentro da palavra, não vão roubar o seu dízimo, não vão fazer ali falcatrua com o seu dinheiro, mas tem igrejas sérias que vivem e praticam a palavra de verdade. Porque tem pessoas que foram feridas, foram machucadas, e às vezes feridas e machucadas por pastores, feridas e machucadas por pessoas que deveriam dar uma palavra de Deus, e ali foi um instrumento, um instrumento do inimigo. Porque se um pastor com uma palavra consegue tirar uma pessoa da igreja, através de uma palavra dura, rude, desculpa, não é o Espírito Santo que está usando. E a gente precisa ter esse entendimento que muitas das vezes, nós precisamos pedir perdão. Nós precisamos chegar e falar, olha, desculpa, errei. Não queria agir desta forma, estava nervoso ali na hora, mas eu te peço perdão, porque eu não agi conforme Deus queria que eu agisse. E aí a gente precisa entender desta forma. Então, Paulo ele cuidava do fortalecimento das igrejas já existentes, olha que tremendo isso, ele cuidava das igrejas que já existiam, e ele se preparava para criar novas igrejas.
E era tudo muito rápido. Era tudo muito, muito rápido, porque eu fico, meu irmão, admirado. Quer ver um exemplo? Eu citei do terremoto, né, que Paulo e Silas estavam ali na prisão, né, foram espancados. E que horas que era que eles foram espancados? Aqueles estavam ali presos no tronco e cantando uma canção, louvando a Deus? Meia-noite. Só que se você for ler o texto, quando o soldado ali quis se matar, que Paulo fala, olha, não te faças mal, porque estamos todos aqui, ninguém escapou, que ele pede luz, ele chega para Paulo, ele faz uma pergunta. Ele pergunta assim para Paulo, Paulo, o que eu faço? O que eu devo fazer para ser salvo? Qual foi a resposta de Paulo? Quem sabe? Crê e será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Eu não sei aqui na versão Almeida corrigida, mas na King James diz que naquela mesma hora, Paulo foi para a casa do carcereiro, lavaram ali os vergões, as feridas, e naquela mesma madrugada, toda a sua família foi batizada. Irmãos, quando eu leio essas passagens, me dá um frio na espinha. Porque numa noite a família se converteu com a pregação do Evangelho e na mesma noite já desceram as águas. Está na Bíblia, é só a gente ler. E às vezes a gente fica um ano para batizar 2, 3 vidas, 5 vidas, meses ali para na última hora alguém se decidir, sendo que Paulo, através da unção do Espírito Santo que estava sobre a vida dele, claro, eu entendo que eram outros tempos, né? Hoje a gente tem que seguir um protocolo, tem a nossa sede, né, que tem as datas do batismo, mas meu irmão, até chegar a data do batismo, era para a gente estar correndo atrás de almas e formando discípulos, e as pessoas já descendo as águas ali, cheia do Espírito Santo, querendo ali fazer esta ordenança. E às vezes tem pessoas que vêm para a igreja e ficam anos para se decidir a batizar. Como assim? Se eu creio em Jesus, se eu creio na palavra, hoje eu só sou um crente praticante, eu vou para a igreja de domingo, então eu me considero um crente, mas eu não tenho ainda esta convicção, meu irmão, de descer as águas. Como que pode uma situação dessa? A pessoa está 1 ano na igreja e estar pensando, devo ou não devo me batizar? Ó céus, ó vida, porque eu sou um pecador. Nós precisamos, meu irmão, criar uma igreja saudável, que saiba lidar com conflitos, porque às vezes conflito acontece, e aprender para não errar mais, a estabelecer igrejas, a fundar igrejas. E meu irmão, a gente precisa, por isso que eu falo, meu irmão, eu quero que Deus nos encha com o Espírito Santo, e que Deus trabalhe de tal forma que te leve embora, para abrir outras igrejas. Seja obreiros que vão ganhar almas, irmão, porque se a gente ficar muito tempo junto, 15 anos junto, meu irmão, ali naquele quadrado, sem produzir, nessa caixinha de cimento, sem produzir nada, sem ganhar almas, meu irmão, o que sobra? Fica muito tempo com uma pessoa, você vai ver defeito nela, você vai detestar os defeitos que tem naquela pessoa. Então, meu irmão, vamos crescer juntos e vamos embora, pregar a palavra, anunciar a palavra, meu irmão, entender que a obra que Deus tem nas nossas vidas não é só aqui dentro não, mas é principalmente lá fora. Precisamos entender, meu irmão, que a gente precisa aproveitar as oportunidades. Porque às vezes a gente fica muito, às vezes não sempre, a gente fica muito preso
aos nossos problemas, às nossas dificuldades, às nossas tempestades. E Deus fala: eu quero que você produza, porque uma árvore ela tem que produzir frutos. Se eu não produzo frutos, meu irmão, eu estou errada. Por isso que eu oro, eu tenho falado com os presbíteros, vamos ver se na reunião do mês que vem a gente acerta isso, mas a gente precisa investir em discipulado. A gente precisa não copiar a igreja A ou B, mas entender a direção que Deus tem para as nossas vidas. Entender o que Deus tem para este lugar, meu irmão, porque a gente tem uma força grande neste lugar, tem talentos tremendos neste lugar, tem homens e mulheres com um chamado tremendo da parte de Deus nesta igreja, e nós precisamos colocar esta igreja em movimento. Eu oro para que isso aconteça com o pastor João, com o presbítero Carlos lá e com o pastor Wilson também, que trabalha muito, graças a Deus, ali na igreja dele, e a gente precisa se movimentar também. Ter essa inquietação de Paulo, não ficar muito tempo parado no lugar não, mas, irmão, produzir frutos. Graças a Deus, hoje a gente consegue estabelecer uma igreja, ter um CNPJ, ninguém vem nos perturbar aqui, porque nós estamos fazendo um culto, mas nós precisamos formar obreiros aqui neste lugar para fazer a obra. Para fazer a obra, irmãos, pense com você, eu penso comigo, quantos anos você tem de evangélico, de cristão? Quantas vidas você já ganhou para Jesus? Quantas vidas você ganhou para Jesus o ano passado? Quantas vidas você ganhou para Jesus este ano? Olha para o apóstolo Paulo. Ele não perdia oportunidade, ele chegava numa cidade, ele entrava numa sinagoga, ele pedia uma oportunidade, ou esperava a oportunidade quando falava assim. Alguém tem um testemunho, tem algo da parte de Deus para falar? Ele era o primeiro a levantar as mãos, secretária Cláudia, porque ele queria falar de Jesus. E às vezes ele não era aceito. Às vezes a sinagoga levantava ali um motim, apedrejavam ele, açoitavam ele, batiam nele, desmoralizavam ele, falava que ele estava fazendo coisas erradas. Sabe o que ele fazia? Ele sacudia o pé e falava: vocês não querem ouvir a palavra, agora eu vou para os gentios. Se você não quer ouvir, tem gente lá fora que quer. E sabe o que acontecia? Multidões vinham para ouvir o evangelho. Por quê? Porque viam um homem cheio do Espírito Santo, que pregava a verdade, que vivia a verdade, que dava testemunho, não era perfeito, né? Que a gente vê que o João Marcos ele poderia ser um pouquinho mais maleável, ele não foi, na frente ele foi, porque ele reconhecia João Marcos como um grande obreiro de valor para a vida dele, mas ele fazia aquilo que Deus colocava na mão dele. E a gente? Faz aquilo que Deus coloca nas nossas mãos? Porque às vezes a gente precisa, isso eu tenho falado para a igreja, a gente precisa estar aberto para mudar as estratégias, presbíteros. Já viu, às vezes eu faço alguma coisa aqui na igreja, e isso é meu, né? Eu faço um feedback. Deu certo, não deu, o que foi bom, o que não foi. Irmão, se eu vejo que não foi bom, eu já nem perco muito tempo. Vamos para outra. Porque não adianta você ficar insistindo em algo que você vê que não está dando certo. Você viu o texto que nós lemos, que interessante? Porque na segunda viagem missionária, irmão, Shirley, se conseguir colocar aquele mapa da segunda viagem, eu sei que está pulando um pouco ainda, né? Não sei. Mas se conseguir só da segunda viagem missionária, a gente vê que Paulo, o presbítero, ele queria pregar na Ásia. Então ele queria afundar ali na Ásia, na região da Turquia, da Capadócia, nós lemos aqui da Mísia, da Bitínia. Ele queria ir para essas regiões. Eu esqueci aqui a minha lanterninha, mas ele queria, está vendo ali, ó, Tarso, Derbe, Icônio, Listra, Antioquia da Psídia, ele queria vir para cá, está vendo a Capadócia aqui, ó? Ele queria vir para essa região. Mas diz a Bíblia, nós lemos que conforme ele queria ir para aquela região, versículo 6, o Espírito Santo impediu de pregar a palavra na Ásia. Interessante, né?
Ele queria, pode deixar lá, tá, Shirley? Se der, tá? Se não pular, não tem problema. Fique em paz. Ele queria pregar na Ásia e o Espírito Santo de Deus não permitiu. Ele poderia insistir, vou continuar indo para lá, porque esse levante vai cair por terra. Às vezes não era levante. Aliás, nesse caso não era o Espírito Santo de Deus que estava impedindo Paulo de ir para a Ásia. Aí diz o 7, que ele defrontando, ele confortando a Mísia, ele tentou ir para a Bitínia, que também era naquela região, mas o Espírito de Jesus não permitiu, 2 vezes na mesma passagem. Mas sabe por que Paulo não apanhou muito? Porque ele tinha sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. E sabe qual é o melhor modo para nós ouvirmos a voz do Espírito Santo? Alguém pode pensar assim, é ouvir a pregação da palavra. Também é bênção. Mas o melhor modo de você ouvir a direção do Espírito Santo é orando. Porque se você ora, você começa a ter uma sensibilidade com o Espírito Santo e com Deus, e às vezes você vai tentar fazer alguma coisa, vem um incômodo. Sabe aquele incômodo? Eu não estou sentindo paz de fazer isso. E às vezes esse não estou sentindo paz de fazer isso, é o Espírito Santo. E a gente fica teimando, eu quero fazer, porque eu quero, porque eu quero, porque eu quero. E às vezes Deus fala, eu não quero. Aí Paulo começou a orar, começou a buscar. Aí à noite, versículo 9, à noite, sobreveio a Paulo uma visão. Está com a sua Bíblia aberta aí? Na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Pode pôr. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Quando fala assim, passa a Macedônia, olha lá em cima, lá no topo, tá vendo? É a Grécia. Tá cá, Paulo queria vir para cá, certo? O Espírito Santo, numa visão, ele estava orando, ele estava buscando a presença de Deus. Agora, eu lendo essa passagem hoje, me veio uma pergunta. Olha só como a igreja ela precisa ter conhecimento e discernimento. Porque como Paulo sabia que era um macedônio? Ele viu um homem, falando, passa a Macedônia e ajuda-nos. Mas ele viu um varão macedônio. Diz a Bíblia que ele viu um varão macedônio na visão. Como ele sabia que era um varão macedônio? Porque ele conhecia. Ele conhecia o país, ele conhecia um pouco da história daquele país, talvez o sotaque daquele homem pedindo ajuda, às vezes era um sotaque característico, Por exemplo, você já viu um russo falando? É bem peculiar eles falando, Tem um jeitão de falar. Talvez o macedônio seja da mesma forma. Por quê? Porque ele tinha conhecimento. Agora a igreja, ela quer pregar, ela quer falar, a pessoa quer ser usada, não é o seu caso, graças a Deus, espero que não seja, quer ser usada por Deus, quer pregar a palavra, mas não se esforça, não se esmera em aprender a palavra de Deus. Eu já falei isso aqui, às vezes você só conhece a passagem do cego de Jericó, o pastor vai te dar uma oportunidade, você vai pregar o cego de Jericó, e na outra oportunidade, você vai pregar o cego de Jericó de novo, na terceira vez o cego de Jericó de novo. Não, meu irmão, você precisa se aprofundar, senão o pessoal vai cansar de ouvir sobre o cego de Jericó, porque você só prega o cego de Jericó. Não tem profundidade, não tem conhecimento, meu irmão, você precisa conhecer a palavra de Deus. Então você precisa estar aberto a mudanças de estratégia. E outra coisa que Paulo fazia muito bem, ele conseguia formar equipes. Por que eu falei que ele poderia ter dado uma apaziguada ali em João Marcos? Porque a viagem missionária começou com ele e Silas, não é? Só que aí ele chega na cidade de Icônio, Listra, mais precisamente Listra. Quando ele chega na igreja, que era uma igreja que ele tinha fundado com Barnabé, os irmãos começaram a dar testemunho de um jovem, chamado Timóteo. Sabia disso?
Timóteo, que a gente lê na Bíblia, começou ali, naquela cidade. Quando ele chegou na cidade, ele começou a pregar, evangelista Fran, os próprios membros da igreja falavam, olha Paulo, você tem que conhecer Timóteo, porque ele é um jovem que tem compromisso com Deus e se dedica ao Senhor. E quando Paulo conheceu Timóteo, meu irmão, ele foi da direção de Deus, porque ele amou tanto aquele jovem, que diz a Bíblia que ele chama Timóteo de filho. Não sei se Paulo tinha filhos naturais, mas ele considerava Timóteo seu filho na fé. Porque ele amou aquele jovem quando ele viu aquele zelo naquele jovem. O que ele fez? Lógico, pediu autorização para os pais. Timóteo foi junto na viagem missionária. Investiu em Timóteo, isso mesmo. E Paulo falou assim, Timóteo, agora você vai andar do meu lado e você vai aprender comigo. Só que Paulo, ele tinha sabedoria, ele tinha inteligência. Porque quem era Timóteo? Timóteo, ele era filho de uma mãe judia e de pai grego. E lembra da questão da circuncisão? Às vezes a gente lê e fica até confuso, né? Por que Paulo circuncidou Timóteo? Porque Paulo circuncidou Timóteo. Por uma questão de conhecimento. Porque se Timóteo, ele era filho de uma mãe judia, e Paulo gostava de pregar nas sinagogas, se eles descobrem, por ele ser filho de uma mãe judia, ele era judeu. Independente se o pai era grego, ele nasceu de uma judia, ele era judeu. Se ele entra numa sinagoga sem ser circuncidado, estaria problema para ele. E para alcançar mais vidas, ele circuncidou Timóteo, não por causa da religião, da fé, não tinha nada a ver com fé, tinha a ver com estratégia. Agora nós dois podemos entrar em vários lugares para pregar a palavra de Deus. Interessante isso, né? Porque às vezes você para, puxa, por que ele fala para não circuncidar, mas vai lá e circuncida Timóteo? 2 pesos, 2 medidas? Não, é devido à situação. Então a gente precisa entender que o Senhor, ele forma equipes. Então, por exemplo, no capítulo 16, e no versículo 10, diz assim, assim que teve a visão, isso é para quem lê a Bíblia, tá? Imediatamente procuramos partir para aquele destino. Agora, esse é o versículo 10 que nós lemos, né? Agora, se você ler o versículo 6, diz assim, percorrendo, sendo impedido pelo Espírito Santo. Tem algum versículo aqui mais para frente que vai falar. Mas assim, até este versículo 10 para trás, quando Lucas ele escreve o Evangelho, ele sempre vai falar na terceira pessoa. E eles foram, e eles partiram, e eles navegaram, e eles entraram na sinagoga. Agora no versículo 10 ele diz, nós procuramos. Porque quem escreveu esse livro de Atos, e a igreja, como é que fica? Não, eu tenho que olhar, por exemplo, para o nosso irmão diácono Alex, e eu vejo que ele tem potencial, ou a diaconisa Fábia, e começar a investir neles para crescimento, para que a igreja venha crescer. Então, se eu vejo que o meu irmão Alex ele tem o dom da palavra, o que eu vou fazer juntamente com os presbíteros? Vamos dar oportunidade para o irmão, para ele pregar sempre, né, para que ele venha desenvolver este dom, porque este dom da palavra, da oratória, da pregação precisa ser desenvolvido. E eu já falei isso, sabe como que o pastor João me ensinou a pregar? Ele chegava na igreja de domingo, às vezes ele estava cansado, e eram várias vezes, tá? Ele estava cansadinho lá, chegava no segundo louvor e falava, Ney, você traz a palavra hoje? Sim, pastor. No início, lá na Milton Prado, ele pedia para me orar, né? Vai lá na salinha, ora que você vai trazer a palavra hoje. Depois ele foi ficando bonzinho, ele perguntava, você pode? Eu falei, claro, nunca falei não para ele. E pregava, e foi bom para mim. Por quê? Porque a gente tem que estar sempre preparado. Então a gente precisa olhar para a igreja, ver os obreiros que nós temos. Por exemplo, vou falar para os diáconos e as diaconisas da casa. Eu só estou vendo, acho que só tem a Sabrina hoje, né? E a Shirley e a Elza. Tem 3, né? E a Fábia, 4. Acabei de falar, já escrevi. 4 diaconisas. Um diácono, acho que só estou vendo o Alex, né? Tem mais algum diácono? Não. Os diáconos da igreja é uma bênção. Porque se a gente for ler Atos 6, quando
a igreja estava ali crescendo, havia muita gente e os apóstolos não estavam dando conta. O que eles fizeram? Vamos orar e o Espírito Santo vai direcionar, nós vamos separar 7 diáconos. E esses 7 diáconos, eles vão nos auxiliar. Nós vamos nos dedicar à oração e à palavra. E quando falo oração, não é 5 minutinhos de oração, não é meia horinha de oração na quarta e na sexta-feira ou 1 hora. Não, era vida de oração. Você sabe o que é um irmão... Infelizmente eu não consigo, porque a correria é muito grande. Inclusive essa semana, as perseguições, Me inscreveram lá no meu canal do YouTube, perturbado, vou dizer assim, falando que eu era um pastor que tinha muito blá blá blá, só blá blá blá, tagarela, só está de olho no dízimo da igreja, falando para mim, tá? E não gosta de trabalhar. Aí a gente tem que ter sabedoria, irmão Valmir? Eu vou discutir com uma pessoa dessa? Não vale a pena, porque ele nem me conhece. Eu nem sou conhecido, então ele nem me conhece. Ele acha que ele vai copiar e cola em todos os pastores que ele vê ali no YouTube e vai colando, Então, falar que eu não gosto de trabalhar. Meu filho tem 10 anos de idade, Sabe quantas vezes ele me viu faltando na empresa, até com atestado? Nenhuma. Porque até naquela época que a gente teve aquele dia difícil lá na Formosa, numa sexta-feira, foi dolorido, fui trabalhar. Saí da igreja, fui para o trabalho. Então, ele nunca me viu faltar nem com atestado. Pode ser que daqui a pouco ele vai ver, mas até hoje não. A pessoa vem e me chama de que não gosta de trabalhar. Então, mas a gente tem que ter a sabedoria que essas perseguições, ela vêm, só que você tem que olhar e falar, vale a pena eu brigar com isso? Investir o meu tempo, a minha força nesse tipo de briga? Não vale a pena, irmãos. Então, poderia excluir, mas deixei lá, fica lá, não tem problema, não vai me atingir em nada. Sabe por quê? Porque as nossas batalhas não é contra carne e sangue, mas é contra os principados e potestades nas regiões celestiais. Então, meu irmão, você vai ter perseguição. Até eu falei do irmão Alex, a gente vai te dar muita oportunidade, irmão. Vai ter perseguição. Você acha que as pessoas vão gostar de ver ele pregando a palavra? Vão chegar, vão falar coisas. Vão falar situações, mas, meu irmão, a gente tem que perseverar, porque quem tem chamado não olha para essas coisas. Quem tem chamado olha para Jesus e fala, Jesus, é com o Senhor que eu vou. É o Senhor que eu quero agradar, não é o homem. 1% pode não gostar, mas eu sei que tem 99% que pode ser tocado através de uma ministração da palavra, da oração, dos dons que o Senhor tem colocado na minha vida e na sua vida. Então a gente precisa entender, eu já vou encerrar, que a gente precisa valorizar os trabalhos em equipe que são feitos na igreja, a gente precisa pensar em formação de liderança, a gente precisa pensar que a igreja ela precisa caminhar, comigo ou semigo, ela precisa, Comigo ou semigo, ela tem que caminhar, independente de quem esteja aqui na frente. Por quê? Porque a palavra de Deus ela é bem clara, meu irmão. O que Paulo fala lá em Coríntios? Para a igreja, fala, olha, eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Quem dá o crescimento é Deus, meu irmão. A gente não tem que ficar preso, mas a gente tem que pensar no amanhã. Falar, Senhor, me indica, prepara a tua igreja. Mas eu falei das diaconisas e não falei nada, Desculpa, a cabeça ela vai para lá, para cá. Mas qual que seria o trabalho dos diáconos e diaconisas da igreja? Isso é eu pensando, tá? Eu tentando já mudar as coisas de novo. Eu acho que na recepção deveria ser os cooperadores, sabe os cooperadores? Põe para recepcionar porque está aprendendo, mas os diáconos, chegou na igreja, a cadeira está bagunçada, meu irmão, deixa eu organizar as cadeiras, antes de começar o culto, deixa eu ir lá no banheiro, deixa eu ver se tem papel higiênico, tem sabonete, está tudo certinho, o chão está limpo, lá em cima, tem os copinhos para as crianças, tomar água, se tiver sede, precisa ser abastecido, diaconisa e diáconos, tá? Não é só as mulheres não, os homens também. Por quê? Porque a igreja, quem tem que cuidar deste bom andamento para que tudo flua seriam os diáconos. Chegar mais cedo,
porque não dá para chegar 10 horas e ver tudo isso que eu estou falando, senão você vai no culto, você vai estar vendo essas coisas. Mas cuidar da igreja, para que quando as pessoas chegam na igreja, ela tenha o melhor local para sentar, para assistir um culto. Por quê? Porque nós estamos aqui para servir. Lembra que eu falei que eu ia tirar a escala? Tirei a escala. Dificilmente você viu um diácono, uma diaconisa, uma cooperadora na porta. Geralmente eram os levitas. Glória a Deus pela vida deles. Por isso que eu falei, irmão Alex, vou fazer a escala para me entender. Porque eu sou assim, se eu entrego na mão de uma pessoa, eu confio, eu nem olho. Mas se eu tiver que fazer, eu vou ter que analisar, eu vou ter que ver quem está cumprindo, quem não está. Por quê? Porque a gente precisa entender que a obra de Deus, ela precisa melhorar nessas áreas. Tem a cesta básica lá em cima. A gente poderia organizar com os diáconos. Tem as cestas básicas que chegou ali na ceia. Por que a gente já não pega tudo e já monta a cesta, deixa tudo certinho para ajudar a nossa irmã Noemi, né? Deixar tudo com ela. Deixa tudo montadinho, quando a pessoa vir pedir a cesta básica, só, tá prontinha, até amarradinha ali, leva embora. É difícil? Não é difícil. Mas às vezes o pastor, ele tem que ser claro, tem que aprender a delegar, tem que aprender a falar, isso é difícil, irmão. Tem que aprender, né, secretária, falar sim, tem que aprender a falar não. Mas a gente aprende, irmão, a gente está aqui, olha, eu consigo dar uma bronquinha de leve. Alguém ficou ofendido? Não. Então, são estratégias que Deus vai dando, que às vezes até em casa, né, eu consigo dar uma bronquinha de leve, é meu jeito, o que vai fazer? Talvez daqui um tempo venha outro pastor que é mais pedrão, né, e vocês vão ter que aprender a lidar de outra forma, mas o meu jeito é esse. Então a gente precisa, e teria que ser os diáconos, por quê? Porque quem que fazia essa parte lá em Jerusalém de distribuir os alimentos para os irmãos? Os diáconos. E quem tem que cuidar dessa parte na igreja? Os diáconos. Então a gente precisa fazer isso, né? Aprender dessa forma e ir ajustando tudo, tá bom? E valorizar, irmão, se alegrar. Fiquei tão feliz de ver as crianças aqui no sábado. Irmão, elas louvaram, elas fizeram o culto, foi lindo demais. Valorizar, a gente tem que aprender, quando tem uma coisa boa na igreja, celebrar, né? As irmãs subiram, os levitas subiram para louvar, celebrar com eles quando o louvor flui, a gente sente quando flui, celebrar com eles, as irmãs também celebram. Eu falei, os jovens, eu creio que ainda vai ter jovens, quando os jovens fizeram alguma coisa, os jovens, todos os eventos celebraram o trabalho em equipe da igreja, porque é bênção, amém? Então, essa é a segunda viagem missionária, depois a gente vai para a terceira. Mas aprenda que a gente precisa estar, essa é a palavra de hoje, em movimento. E ter essa resiliência. Resiliência não quer dizer que é fácil, né, irmão Ricardo? Não é fácil. Fazer a obra de Deus é fácil? Não. Irmão, é batalha. Mas ser resiliente é como aquela palmeira, né, que vem o vento, dobra ela, ela vai até ela no chão, mas depois que o vento vai embora, ela volta para o mesmo lugar novamente. Sabe por quê? Porque ela tem resiliência. E quando eu aprender a ter resiliência, eu vou entender que o propósito que eu tenho aqui nessa terra é muito maior do que tudo isso que eu tenho passado. E eu creio, meu irmão, que vai chegar o tempo que este ministério, eu falo a Formosa de Cristo como um todo, vai abrir outros ministérios. Eu creio, é promessa de Deus. E quando abrir outros ministérios, quem é que vai? Pode ir eu, aí vem outra aqui, né? Quem sabe, está até aqui na nave da igreja, pode ser uma das crianças, os jovens. Deus me leva, levanta outro, levanta os presbíteros, irmão, não importa, não é questão de quem vai estar na frente ou não, mas é deixar a igreja fluir. Não se apegue a cargo, não se apegue a ministério, não se apegue a nada disso, só flua. Flua na unção do Espírito Santo, flua naquilo que o Espírito Santo tem para a sua vida, e vai para a sua casa com esta palavra, e valorize a igreja que você tem. Quero que valorize a igreja que você tem. Valorize, cuide dela, irmãos, porque essa igreja não é minha, essa igreja não é do presbítero, ou dos presbíteros, ou das irmãs, não, a igreja é tua. É você que dá o dízimo, é você que dá a oferta, é você que faz essa igreja ser bonita como ela é. Essa igreja é tua. Cuida dela como se fosse, não, ela é a tua casa. Cuide da melhor forma possível e Deus vai te honrar e nós vamos frutificar em nome de Jesus. Se coloque de pé, vamos encerrar.
Jesus, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado porque sabemos que, como Paulo também, e eu encerro desta forma, orando pela tua igreja, nós vamos sofrer perseguições, nós vamos sofrer afrontes, não vai ser fácil. Mas Paulo, quando ele sofria ali aqueles apedrejamento, naufrágio, era espancado, eu não vejo na tua palavra em nenhum momento ele falando, eu vou parar, eu vou desistir porque eu apanhei. Eu vou parar, eu vou desistir porque eu levei uma pedrada, eu levei uma chicotada. Mas mesmo com as suas costas abertas, sangrando, ele louvava a Deus. Ele louvava a Deus e quando ele saía da prisão, ele ia pregar a tua palavra, Senhor, porque ele não via dificuldades, ele sabia que a maior riqueza dele não estava aqui nesta terra, porque ele fala até para a igreja de Filipenses, porque para mim viver é Cristo, mas o morrer é ganho, porque se eu morrer hoje, eu sei que a minha recompensa é muito maior lá no céu, e eu quero estar com Cristo. Mas se for da vontade de Deus eu permanecer aqui nesta terra mais um tempo, eu quero fazer a vontade de Deus e ganhar o maior número de almas possível, Senhor. E esta é a missão da tua igreja, é a missão dos cooperadores, é a missão do pastor, da pastora, dos presbíteros, das diaconisas, dos diáconos, das evangelistas, dos levitas da tua casa. Este é o objetivo, meu Pai, dos irmãos da mídia, o irmão que está ali na mesa de som, Senhor, é levar a tua palavra até o meu irmão que está ali na porta, Senhor. Ele quer ver as pessoas entrando neste lugar e sendo transformados pelo teu poder. Então nos ajude, Senhor Deus, a aprender com essas viagens missionárias de Paulo, entender o que eu posso fazer para melhorar a nossa igreja, Senhor. Eu não tenho que olhar para a igreja do outro, não, porque a igreja do outro tem os problemas dele e nós temos os problemas nossos. E nesses problemas nossos, Senhor, nós queremos que o Senhor venha nos direcionar em todas as áreas, porque tudo, Senhor Deus, que nós fizermos ou vamos fazer neste lugar é para a tua honra, é para a tua glória e é para o teu louvor. Leva a tua igreja, Senhor, debaixo da tua bênção e da tua proteção, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as consolações do Divino Espírito Santo esteja com todos nós, hoje e para todo sempre. Aquele que crê diz, amém. Vai na paz do Senhor.